meu nome é Lucas e junto comigo estão os irmãos Monzambani, a Fernanda. E aí, gente, tudo bem? E também o Bruno. E aí, galera, bora falar de Tolkien de novo, que a gente arranjou outra desculpa. A gente vai surgindo os temas aqui, né? Cada hora surge uma desculpa para falar de Tolkien. Desculpa, faz tempo que a gente não fala de Tolkien. Mas Tolkien poderia ser uma vez por mês, pelo menos, ter um tema ali de Tolkien, né? E uma vez por mês uma série, filme, uma vez por mês Tolkien, catolicismo, e assim vai, né? Quantas semanas tem seu mês? É, exatamente. E, gente, vocês aí que estão acompanhando a gente no YouTube, deve estar vendo um rosto novo aqui também no Bacon. Então, senhoras e senhores, Pedro Antônio, seja bem-vindo ao Bacon Podcast. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui para falar de Tolkien, dessa vez com contexto novo, pelo menos, né? Vamos colocar um pouco de história. Exato. Meu nome é Pedro, então, como dito, sou fundador do canal História do Mundo. E no canal falamos majoritariamente de história mesmo, de temas variados. A gente faz dependendo do vídeo, com uma linguagem mais acessível, com os vídeos animados, procurando pegar temas e dar boas indicações bibliográficas. Também fazemos resenhas de literatura, como falava há pouco com eles antes de iniciar. Sempre estou arrumo desculpa para fazer vídeos de resenha de literatura, porque eu sempre estou lendo literatura além de história. E é isso aí. Hoje a gente vai dar uma misturada de história com Tolkien, então. Maravilha, então, para você aí que é amante de história, né, mas quer conhecer aquela história de verdade, né, aquela história que é histórica, realmente, e aqui no Bacon a gente sempre costuma trazer aí convidados, né, que trazem, né, um pouco disso, né, para nós, que enriquece aqui o nosso podcast. O Pedro aí é a primeira vez dele aqui no podcast. Seja bem-vindo, Pedro. Mas vai lá, então, clica aí no link que tá na descrição, se inscreve lá no canal dele, que é muito bom. Você vai ver assuntos variados, né, Pedro? Desde União Soviética até a história do Brasil, você vai mergulhar, né? Mas maravilha. Então, aproveitando aqui também, segue a gente, né, nas nossas redes sociais, @BaconPodcastBR. O link também está na descrição. E anteriormente eu falei você que está nos acompanhando no YouTube, então é isso, o Bacon também está no YouTube, então os episódios eles costumam estrear de quarta-feira às 8h30, né, se seguir a programação normal, né, seguindo o horário de Brasília, e se nada mudar, né, seguindo o horário de Brasólia, então todas as quartas-feiras, às 20h30, o Bacon estreia no YouTube, com imagens, né? Então você consegue acompanhar a gente com imagens, você que gosta de nos ver, né? Então o Pedro aí que é um convidado novo aqui no Bacon Podcast, vai lá então no YouTube para você ver o rostinho dele, né? Aproveita, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, nós estamos aí ainda na campanha dos 1000 inscritos. Tá difícil, hein, Pedro? Mas a gente costuma, normal. A gente chega lá, a gente tem fé, a gente vai conseguir. Estamos aí com 940 inscritos, quase nos 1000, né? E depois, Bruno, quando a gente chegar no 1000, o que a gente faz? Aumenta a meta, dobra a meta, triplica ela. Exatamente. A gente dobra a meta. Dá de Dilma daí. É isso aí, né? Então vai lá, se inscreve, deixa o seu like, vai ajudar a gente bastante. E depois, na quinta-feira, o episódio ele vai para as plataformas de podcast. Então você que gosta daquele podcast tradicional, você que gosta do episódio ali com efeitos, né? Com brilhos, com musiquinhas, né? Então vai lá e nos acompanha, então, nos melhores agregadores de podcast. Se tiver a possibilidade de se inscrever, de avaliar o podcast, faça isso também, que vai nos ajudar bastante, né, a distribuir os episódios, a alcançar mais pessoas, né? Muito bem, então, sem mais delongas, né, porque hoje nós queremos falar de história e também queremos falar de Tolkien, né? E Lewis, então estamos esquecendo do Lewis, eu vou falar do Lewis também. É isso aí, Lewis também, né? Aproveitando aí, nós já temos aí alguns podcasts sobre Tolkien, e nós tivemos aí um podcast recente, onde nós falamos também sobre Lewis, né, com o Lucas Rodrigues Belo. Então, depois eu vou deixar também o link, né, até para você aproveitar, se você quiser ouvir um pouco mais também, de uma outra perspectiva. Muito bem, meus caros nerds, conservadores dessa terra de Santa Cruz. Acompanhe então mais esse episódio do Bacon Podcast.
Bacon Podcast. Que música, hein? Deu até vontade de acender um cachimbo aqui. Então, hoje já vai até acompanhar. Hoje isso vai acompanhar aqui. Primeira vez aí que eu vou falar de Tolkien também fumando um cachimbo. Essa é a intenção de ter o cachimbo, senão não tem sentido. Não, só pra isso. Só. Muito bem, Bruno. Então, esse que é um podcast de carnívoros, um podcast que costuma honrar as tradições. Dê-nos a sinopse desse episódio. Bom, vamos lá. A gente tá no condado aí com essa musiquinha, mas nós vamos pra guerra, né? Nós vamos sair da calmaria, né? O condado é a tradição. A gente vai retornar pra ele no final da guerra. A gente volta, mas a gente vai passar pela A gente guerra, volta. né? Então, hoje a gente vai falar, né, sobre a Primeira Guerra Mundial, o impacto dela na história da humanidade e também na vida e na obra dos grandes Tolkien e Lewis, né? Porque a gente falou bastante aqui no outro episódio sobre a Segunda Guerra, sobre o contexto dela em relação à igreja, só que a Primeira Guerra ela também foi muito importante, ela também teve, né, um impacto muito grande na história e na vida desses grandes autores, né? Populou o imaginário deles com tudo que eles viram, e a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. É isso aí, é interessante até, né? Porque a Primeira Guerra Mundial é um tema que tá na moda, né? É um tema aí que nunca se viu tantos filmes, né? Lembraram que ela existe. É interessante, exato. É isso que vocês falaram, lembraram que ela existe, porque do ponto de vista historiográfico, assim, não tem como se falar uma é mais importante do que a outra, mas é um divisor de águas do século XX, e até então você quase não via nada, né? Era Segunda Guerra, mas daí também é meio óbvio, né? Porque quando você olha que o mercado de filmes é dominado pelos americanos e as histórias boas dos americanos estão na Segunda Guerra, é óbvio que eles inundam o cinema de filme de Segunda Guerra, né? É isso aí. E também vale lembrar, né, que 2018 fez 100 anos de guerra, aí eles resgataram lá, né, do baú antigo, né, alguns fatos aí sobre a Primeira Guerra Mundial. E também vale lembrar que inclusive, por exemplo, não sei se vocês acompanham, vocês, o Bruno, a Fernanda, eu sei que sim, não sei você, Pedro, você acompanha o Senso em Comum, o Flávio Morgenstern? Sim. Podcast clássico dele, né? Em Primeira Guerra Mundial, ele, né? Exato. Ele também trouxe um certo resgate também aí pro imaginário popular brasileiro, né? Que até então ninguém estava falando sobre esse assunto. E pensar que, caramba, foi a guerra que mais mudou tudo, né? Seja no sentido geopolítico e também no sentido da mentalidade ideológica, né, do mundo, assim. A Primeira Guerra Mundial, ela transformou, né? É uma guerra que ela se transformou. Ela, de certa forma, com um termo meio chulo, ela coloca o ovo em pé em questão de guerras, porque ela é uma quebra de paradigma com tudo que você tinha de guerra dos séculos anteriores, absolutamente tudo. Então, igual você disse, os impactos dela vão estar ali no campo militar, obviamente, no campo cultural, obviamente, geopolítico, porque você vai ter a ascensão e o desmoronamento de reinos no final da guerra. Você vai ter monarquias que existiam há centenas de anos que vão deixar de existir com o final da Segunda Guerra. E a gente falou que da Primeira Guerra, a gente falou que a Segunda Guerra ela é mais famosa, mas é interessante porque não se entende a Segunda Guerra Mundial de maneira alguma sem olhar o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Não só o Tratado de Versalhes, porque não se resume a isso. Geralmente a gente vai aprender na escola que, por que começou a Segunda Guerra? Porque o Hitler não gostava do Tratado de Versalhes e começou o movimento nazista. Mas é muito mais complicado do que isso. E para a gente voltar lá então para 1914, onde vai ter início a guerra, e só depois a gente falar disso que dá para falar de Tolkien, de Lewis nela, mas, como eu disse então, as guerras antes de 1914, as guerras que você vai ter que foram consideráveis, você não tinha o aparato militar que você vai ter em questão de equipamentos na Primeira Guerra Mundial. Então eram guerras que aconteciam de maneira mais lenta, as táticas eram completamente diferentes, porque a visão da guerra era diferente. Tem até uma curiosidade muito interessante quando começa a Primeira Guerra Mundial, o exército francês, se vocês pesquisarem fotos, ele usava um uniforme azul, muito destacado, muito brilhante.
E não era problema nenhum para uma mentalidade de guerra anterior. Só que quando você começa a Primeira Guerra Mundial e você tem a inserção de armas de longuíssimo alcance, você botar seus soldados vestidos de azul no meio do mato é uma ideia terrível. Um alvo, terrível. Né, nas costas. Literalmente, é um alvo andando. Então, parece engraçado, mas mostra, nesse exemplo simples, a mentalidade não estava preparada para a Primeira Guerra Mundial. Era completamente diferente de tudo aquilo que eles esperavam. E também, eu acho que do ponto de vista político, as conjunturas que vão levar ao acontecimento da Primeira Guerra Mundial é, de um certo ponto de vista, inédito também, porque é a primeira vez que você vai ter um conflito que vai arrastar vários e vários países ao mesmo tempo. Começa, obviamente, com algumas questões mais isoladas, então você vai ter questão de Áustria, Império Austro-Húngaro, a Rússia. Posteriormente, você vai ter a Inglaterra arrastada para dentro desse conflito. Lá para o finalzinho, os Estados Unidos vão entrar. E você vai ter vários países, o Império Otomano vai entrando no meio dessa briga. E, igual o Lucas disse no início, né, é da Primeira Guerra Mundial também, do período da Primeira Guerra Mundial, que você vai ter a questão ideológica muito forte surgindo no século XX, porque o Império Russo se desmorona com os czares ali, porque acontece a Revolução Russa em 1917. Então você tem, dentro desse contexto de 1914 até 18, essa quantidade gigantesca de coisas que vão acontecer de maneira muito rápida. E é interessante também outra coisa, quando a gente vai analisar números, é óbvio que a Segunda Guerra Mundial foi uma carnificina. Em questão de números, acho que a gente só vai conseguir achar números iguais de morte em regimes totalitaristas, como, por exemplo, de Mao Tse-tung na China, ou os números soviéticos que vão variando de acordo com quem você conversa, porque tem pessoas que não morreu ninguém lá, né? Dependendo de quem você vai falar, não morreu ninguém. Mas a Primeira Guerra Mundial, apesar de não espantar logo de cara os números, quando você começa a fazer uma análise proporcional de mortes que tinha por batalhas, ela surpreende demais. E é por isso que ela é tão... Ela rompe com o que havia até então, porque a quantidade de mortes que vai ter, por exemplo, a Inglaterra é um país que pode-se dizer que a Primeira Guerra Mundial a marcou de maneira mais profunda até do que a Segunda Guerra Mundial. Mesmo que na Segunda Guerra Mundial teve os bombardeios em território britânico. Você vai ter a destruição de vários territórios. Mas a quantidade de jovens que os britânicos perdem na Primeira Guerra Mundial é algo sinistro. E você vai ter, dentre esses jovens, então, o Lewis e o Tolkien. Tem um dado muito interessante, porque da Universidade de Oxford, ou de Cambridge, se eu não me engano, no período da Primeira Guerra Mundial, os alunos abaixo de 25 anos, se eu não me engano, Oxford perde 1/4 dos alunos, algo assim. Então, no contexto de retorno da guerra, por exemplo, as universidades vão estar vazias, pela quantidade absurda de jovens que são enviados para a guerra e morrem no fronte da Primeira Guerra Mundial. E aí já levando, então, pra gente falar aqui que aonde que entra Tolkien e Lewis nessa questão. Desculpe interromper. Opa, pode falar? Até, você me corrija se eu estiver errado, mas assim, como historiador, você vai saber muito mais do que eu. Mas eu tenho a impressão de que a Primeira Guerra, ela é a culminação tanto da Revolução Francesa quanto da Revolução Industrial. Ela o pensamento filosófico da Revolução Francesa foi que trouxe a mentalidade das consequências da Primeira Guerra, e a parte tecnológica da Revolução Industrial foi que trouxe o armamento para essa mudança de paradigma. Que se essas duas revoluções não tivessem causado tanto impacto na Europa como elas tiveram, acho que talvez a guerra não tivesse sido metade do que ela foi, né? Sim, e os dois, na verdade, andam muito juntos, né? A gente pensa em Revolução Francesa, pensa em algo mais filosófico, mas o aparato tecnológico e o tecnicista, na verdade, de todo o contexto da guerra ali, é reflexo direto disso. O pensamento, as políticas que vão ser pautadas ali são reflexo direto disso, não tem nem como você negar. A questão da Revolução Industrial, até ia chegar nela bem mais depois, a gente vai falar dela, porque Tolkien é alguém que trabalha na sua obra o impacto da questão industrial, né? Talvez não fique evidente, eu não sei para quem não lê os livros, mas até o filme acho que faz questão. Peter Jackson deixa bem claro isso, né? O impacto que a máquina de guerra tem. E imagine, o Tolkien estava ali no seio da guerra, ele estava no centro da guerra vendo tanques surgindo, que era uma tecnologia que não havia até então. Aí você para e pensa, né, no contexto. Você era um soldado que lutava ali no século, nas guerras dos séculos 18, 19, aí você chega no século 20, você tá lá na Batalha do Somme, daqui a pouco tem um tanque de guerra vindo, você nunca viu algo daquele jeito, rasgando trincheiras, rasgando tudo que tinha pela frente. Então, realmente, o impacto da Revolução Industrial é gigantesco, e aí você pode até resgatar um pouquinho mais. Uma das preocupações da Inglaterra com a Alemanha no contexto da Primeira Guerra Mundial, antes da deflagração da guerra, era justamente
o quanto a Alemanha estava crescendo industrialmente. Então, naquele contexto, a Inglaterra ainda dominava os mares como soberano. A marinha britânica era a mais forte a existir. Só que os dados que vinham da Alemanha era de que o crescimento industrial deles era algo espantoso. E não só na Alemanha, óbvio. Você vai ter um crescimento significativo em vários países. A Rússia não, na verdade. A Rússia demora muito para se industrializar. Na verdade, são os soviéticos que vão fazer uma revolução industrial enrustida de revolução comunista lá depois, porque eles precisam, querendo ou não, por mais que o industrialismo está exatamente no oposto do que o Marx pregava, eles precisam desse industrialismo para fazer o país crescer, mas você tinha isso espalhando para todos os lugares. E a questão política também que você falou do reflexo da Revolução Francesa, não só na Primeira Guerra, mas na verdade a gente vê resquícios da Revolução Francesa na vida até hoje, né? É incrível essa parte, na verdade. E aí, se a gente for pegar então o começo da guerra, muitas pessoas pensam que, ainda mais com aquele filme que saiu do Tolkien, não sei se vocês assistiram aquela biografia dele. Sim, sim. Pessoalmente, eu não gosto tanto do filme. Aliás, é fraco. É fraco. Não é que é ruim, mas é fraco. É legal, mas é fraco. É fraco. Que é Tolkien, do ponto de vista... então, ele não demonstra a questão espiritual de Tolkien de maneira alguma, e a própria questão da guerra dá uma enganada, né, na verdade. Mas o Tolkien é interessante porque a gente pensa no Tolkien, o cara que escreveu sobre a guerra e tal, a gente pensa que ele deve ter atendido o chamado da guerra de bate-pronto e corrido pra guerra. Na verdade, não é o caso. Quando acontece a guerra em 1914, o Tolkien ele tava louco pra terminar logo, pra se formar. Então ele faz de tudo nesse comecinho, pelo menos, pra enrolar, na verdade, pra não ser enviado logo pro front. Tanto que o Tolkien mesmo só vai embarcar pra guerra em 1915. Então ele tem cartas dele, por exemplo, nesse contexto do comecinho da guerra, onde ele reclama que não tem ninguém na universidade, que Oxford está vazia, etc. E se você pega o caso do Lewis, é a mesma coisa, também ambos eram acadêmicos, aspirantes acadêmicos, então não tinha uma sede pela guerra, não tinha eles tinham um patriotismo de defender o próprio território, isso é fato. O Lewis, com algumas ressalvas, o Lewis, nesse período da vida dele, ele era ainda o Lewis ateu radicalzão, racionalista, então tinha umas ressalvas bem grandes nas opiniões dele, mas posteriormente eles vão ser então lançados para a guerra. E aí é legal a gente fazer uma análise, porque as duas piores batalhas da Primeira Guerra Mundial vão ser Verdun e a Batalha do Somme. Tolkien vai ser jogado para a Batalha do Somme. E aí a gente falou de mudanças, né? A Batalha de Verdun, se vocês pesquisarem a região de Verdun antes da batalha e depois, ela deixa de existir. Então, a questão industrial que revolucionou, o armamento que foi utilizado na Batalha de Verdun, ele varre a região, vira um poço de lama e corpos Verdun. Você tem soldados que vão escrever em cartas que Verdun é o inferno na Terra. Não tinha outra definição melhor para Verdun. Você vai ter mais de 500 mil mortos de cada lado que estava batalhando ali na região. E pode-se dizer que, no contexto de guerra, foi a primeira batalha sangrenta que teve uma quantidade exorbitante de números, assim. E a Batalha do Somme vai ser a mesma coisa. E na Batalha do Somme, como aí eu disse, você tem a introdução do tanque de guerra pela primeira vez. Eram protótipos ainda, bem feios, mas você vai ter isso. E aí começa a mudar todo o contexto da guerra. Porque se a guerra era lenta, se a guerra era de distância, antes, com a inserção desses aparatos industriais, você vai ter uma mudança total, porque daí eles vão avançar sem parar de maneira alguma, eles vão passar por cima de cercas, por cima de trincheiras, e o que tiver que acontecer, eles vão fazer isso. O Tolkien vai parar na Batalha do Somme, ele vai ser enviado para a Batalha do Somme. A Batalha do Somme é até interessante falar assim, como que ela foi, como que aconteceu, né? Que a gente tá falando aqui de uma guerra de trincheiras, né? Então eles cavavam ali trincheiras. Por quê? Centenas de quilômetros, né? Centenas de quilômetros, porque não tinha como combater na terra, né? Eles tinham metralhadoras já automáticas. Exato. Tinha bombardeio, bomba química, eu acho que incendiária também. Incendiária. Exato. Na verdade, exatamente. As armas químicas vão ser inseridas ali também. Exatamente. Aí daí, a partir daí que começa a ser proibido, começa a olhar com Convenção de maus Genebra. olhos, né? Exatamente. Exato. Mas assim, as trincheiras, era isso, cara. Se você sai, você morre. Né? Então, a terra de ninguém ali, né? Os ingleses, eles bombardeiam, então, né, a trincheira inimiga,
até mesmo com a intenção de tentar eliminar o adversário para que eles pudessem avançar. Então, a batalha de trincheira é dominar a trincheira. Sai da sua trincheira, anda 50 metros. Sim, parava milhares de pessoas morriam para você andar 50 metros. É basicamente isso. Então, daí os ingleses, eles saíram, né? Depois dos apitos, aconteceu um bombardeio. Eles saíram para poder invadir a trincheira inimiga, porém, eles não morreram, né? Os inimigos, né? Eles estavam ali. O bombardeio não pegou ali exatamente onde deveria ter pego. Eles reaproveitaram um buraco também, outros buracos que surgiram a partir do bombardeio. Sim, sim. E naquele momento, assim, em questão assim, de 1 hora, quase 20 mil ingleses morreram. Tipo, em questão de 1 hora. Imagina. É o que você falou, né? Imagina, a metralhadora, é que a gente é tão acostumado a ver em filme, esse tipo de coisa, mas pensem que na cabeça de quem tinha entrado na guerra ali agora, o que você tinha antes era rifles, era um tiro, não era uma arma disparando centenas de tiros por minuto. E aí você era acostumado a mandar batalhões de frente, né, pra correr, igual você falou. Saiu um cara com uma metralhadora ali, o cara fazia um estrago gigantesco no exército. E tem relatos, assim, que eles nem miravam, né? Não, eles não precisavam mirar, eles só jogavam, assim, a metralhadora na direção do inimigo, que milhares de pessoas ali morriam, era despedaçada. Sim, porque avançavam juntos, né? Eles avançavam juntos, então era muito fácil. E é um período em que não existiu ainda uma mudança de mentalidade, porque eles estão vindo de uma época de um histórico de honraria, pô, você encara de frente, você não vai... eu sou homem, tipo, eu não vou me esconder, eu não vou atirar pelas costas, eu não vou fugir da batalha. Eu vou encarar de frente. Os britânicos ainda mais como os meus antepassados medievais fizeram. E aí você chega numa guerra onde foi inserida a arma automática, cara, mudou completamente a visão de guerra, de hombridade, de encarar o inimigo, né? Igual a gente tá vendo agora com essas armas tecnológicas. Agora, tanto que você vai ver daí o começo da Segunda Guerra Mundial, eles têm a guerra de mentira, porque no começo da Segunda Guerra não vai ter avanço nenhum, né? Eles ficam naquela, porque com a experiência da Primeira Guerra Mundial, eles sabem que não tem como você sair, não tem como você sair avançando o território adentro desse jeito. Ainda mais com os alemães, com a Blitzkrieg vindo tão rápido. Mas na Primeira Guerra Mundial vai servir, então, como... na verdade, igual vocês colocaram, ela serve como um palco de experimentos. Porque vão testar tudo quanto é arma, metralhadora, aí você vai ter inserção de armas químicas, aí lança-chama, os primeiros aviões, as granadas eram lançadas à mão pelos aviões, mole... Os caras passavam com o avião e jogavam a granada com a mão lá embaixo. Então, ela se torna um palco, realmente. Daí você vai ter a Convenção de Genebra, posteriormente, justamente pela questão da arma química, né? Que eles começam a usar. Óbvio que, assim, vai limitar? Vai, mas você vai ter casos aqui e ali da guerra onde ainda vão ser utilizadas armas químicas, mas realmente era algo terrível, muito terrível. A Batalha do Somme Somme e Verdun, de longe, são as piores que tiveram na Primeira Guerra Mundial e devastaram o território, né? Então, assim, esse ponto que o Bruno tocou é bem assim, que você completou, Pedro, é bem interessante porque mudou ali, né, a concepção ali do homem, né? Aquela ideia de honra, aquela ideia de hombridade, aquela ideia de cavaleiro, né, que ainda existia, você até citou, Pedro. Do Tolkien, que só lia isso. Exato. Né? Exatamente. O imaginário, né, tava impermeado, né, com essas histórias, né, de cavaleiros, enfim. Então, ainda existia monarquia, né, então existia tradição. Então, a Primeira Guerra, ela vai quebrando todo o imaginário mesmo, né, do homem. Ela assim. é igual vocês falaram, o impacto que ela teve na cultura e na política é gigantesco. Ela esmaga valores, na verdade, esmaga tradições, esmaga monarquias. Aí você tem o surgimento dos soviéticos nesse contexto, então... A mudança no campo cultural e do imaginário das pessoas é muito grande. E, inclusive, é daí que vai sair o Tolkien e o Lewis preocupados com essas questões, né? Eles viveram essa tradição, respiraram essa tradição e vão ver essa tradição sendo destruída ao longo dos anos. E para ter uma ideia, quando eles foram para a guerra, isso não só os ingleses, mas também os próprios alemães, os franceses, enfim, quando eles vão para a guerra, até os americanos depois, quando eles entram na guerra, ainda existia aquela ideia de uma cruzada. Ainda existia a mentalidade da cruzada. Então é o meu inimigo e assim, existem até textos que colocam ideais, o inimigo né? O inimigo até como uma coisa meio que diabólica. Então era a batalha do bem contra o mal. Imagina, e você chega naquilo ali, é aquela carnificina, é aquele show de horrores, e você fala, caramba, onde é que tá Deus nisso tudo, né? E é interessante você colocar isso de bem contra o mal. Você pega jornais da época, principalmente dos britânicos,
a maneira como eles retratavam os alemães no jornal era algo, assim, incrível. Eles forçavam no imaginário dos soldados dele, da população, de que os alemães eram monstros completos que estavam comendo criancinha lá no front. Tanto que um dos episódios mais, não dá nem pra chamar de bonito, é bonito porque dado o contexto é bonito, da Primeira Guerra Mundial, que eu acho que tem até filme, que é a Trégua de Natal, que vai acontecer logo no primeiro ano, né? E ali mostra que realmente esse negócio de colocar o país inteiro inimigo como a representação do mal encarnado é falho. Você pode colocar essa culpa em quem está no poder superior da hierarquia, mas quem está ali no chão ali, realmente está, na maioria das vezes, defendendo os ideais de quem está acima dele na hierarquia, né? Tem aquela frase mó famosa, né? Ela não está certa em todos os níveis, mas de que a guerra geralmente são os jovens lutando e se matando para defenderem os ideais de velhos que não têm coragem de se matar, mas que não concordam com o outro, né? Então você tem essa realidade que vai acontecer, de fato. Exato. E eu acho que essa ideia, né, da guerra virar uma missão ideológica, ela vai acontecer realmente ali com a entrada dos Estados Unidos. O presidente Woodrow Wilson, ele declara que ele quer acabar com as dinastias. Ele é um democrático. O Woodrow Wilson é um cara que, nossa, o que tem para analisar dele, principalmente o que ele faz depois da guerra, né? É Liga das Nações, nunca mais vai ter guerra, paz mundial, todos esses ideais aí bonitos. Essa historinha aí, né? Tentando controlar os países que foram surgindo após o final da guerra, e no fim não vai servir de nada. Isso é consenso quase entre todos os historiadores. Até historiador materialista vai falar que o Woodrow Wilson, na verdade, os planos dele foram terríveis. Mas o Woodrow Wilson tem umas histórias muito doidas, né? Uma vez eu fiz um vídeo sobre a gripe espanhola, que acontece nesse contexto. Também tem isso, né? A gente acaba que é um reflexo esquecendo, passou batido, que a gripe espanhola tá no meio da Primeira Guerra Mundial. Nossa, tá no meio da Primeira Guerra Mundial. Uma época boa pra viver, é um né? livro de alguns doutores que escreveram sobre a gripe espanhola, e eles falam que o Woodrow Wilson, mais pro final do impacto da gripe, ele supostamente teve a gripe espanhola, e daí os estudos que vão surgindo depois é de que deixava, dentre as várias consequências da gripe espanhola nos que sobreviveram, eram consequências neurológicas. E daí você pega cartas de assessores do Woodrow Wilson depois desse período, vão falar que depois que ele ficou doente, realmente ele ficou meio atrapalhado das ideias depois desse período aí. E é o período pós-guerra, é o período onde ele vai estar à frente da Liga das Nações, onde ele vai estar à frente da geopolítica global, basicamente. E você pensa o impacto disso, né? Imagina um presidente americano porque às vezes numa época complicada, né? Imagina. Seria estranho. Imagina. Ai, meu Deus do céu. Ai. O nosso cenário não é tão legal assim. Mas então, resgatando o Tolkien e Lewis... Só uma observação ainda nessa questão do Woodrow Wilson, porque existem pessoas de má fé, né, que vai trazer uma leitura da história totalmente diferente, vai falar, não tem nada a ver não, esse negócio, a guerra de ideologia, não tem nada disso não. Mas ele realmente declarou, ele queria isso, ele queria acabar com as dinastias, era essa a intenção dele. Tanto que ele enxergava até a Áustria como até pior que a Alemanha, até mesmo por conta da tradição, né, que a Áustria já tinha, né? Então a Áustria ali que, se a gente pega ali historicamente, ela lidera a Contra-Reforma, ela é não é uma descendente, mas como que é a palavra? É uma herdeira do Império Romano também, exato, né? O Sacro Império. O Sacro Império, exatamente. Na Segunda Guerra, o beato da igreja era imperador. Exato. Essa relação com o catolicismo romano também. Então. Então você é interessante destruir... você falar isso. Você vê a Áustria quem como... mais foi devastada, né? E você vê a Áustria como inimigo, é justamente isso. Você quer destruir tudo aquilo que ela representa. Né? Exato. Porque a gente fala assim, acabou a Primeira Guerra, monarquias deixaram de existir. Tá, mas daí você olha o Império Otomano, pra gente aqui que é católico, a gente morreria de medo se tivesse conservado, na verdade, o Império Otomano. Mas aí você pega os czares, que os Romanov também foram devastados pelos soviéticos, mas o Império Austro-Húngaro, se você olhar no mapa, por exemplo, a divisão de territórios que vai ter, ele foi picotado, né? Eles acabaram com o Império Austro-Húngaro profundamente. E é igual você falou, havia a batalha de ideologias. Na verdade, eu acho que essa questão de batalha de ideologias, ela se torna mais acentuada no pós-guerra. Acho que durante a guerra você até tinha ainda ali a maquinação de algumas coisas nessa questão,
mas ainda era mais uma questão militar de defesa, mas depois da guerra, aí sim a questão vai ficar muito feia, porque daí você vai ter a ascensão de fato, né, do regime soviético bem estabelecido, numa Alemanha nazista que vai estar ascendendo nesse período pós-guerra também. Aí Fascismo. Sim vai começar. O fascismo também vai surgir no contexto disso. Você tem a Grande Depressão entre guerra, que vai dar mais chão ainda, mais pano para esses caras. E daí sim a batalha de ideologias começa. Né? Depois sim, da daí a faca foi em todo lugar, né? Exato. E daí é nesse contexto que você vai ter a importância da obra do Lewis e do Tolkien, né? O Lewis, por exemplo, com suas palestras radiofônicas durante a Segunda Guerra Mundial, é algo bonito de se pensar, né? Que alguém se propôs a ir lá na BBC, que era uma rádio nacional, falar sobre Cristo no meio da guerra. É algo muito belo, algo difícil de se conceber hoje em dia. Ainda, é até engraçado e triste você pensar isso, né? Por mais que ali em 1940 e tantos ali a questão ideológica estava já muito forte, mas ainda comparado com o que a gente tem hoje, acho que a tradição ainda respirava um pouquinho mais ainda naquele período, né? Com essas grandes figuras. Mas já começava a perseguição também, né? Você pega o Lewis na biografia do Alistair McGrath, e o Lewis em cartas fala até, né? Após o lançamento dos primeiros livros dele como apologista, ele percebe que ele começa a ser censurado em Oxford, né? Ele não consegue mais promoções, ele tenta cargo aqui e ali, ele não consegue, ele começa a perceber críticas à postura dele como acadêmico, porque daí falavam que ele não era um acadêmico sério, porque ele estava falando de religião. E pensem, né, em 1940, em 1950, acontecendo esse tipo de censura com o cara por falar sobre o catolicismo, defender o cristianismo. No cenário atual é uma cópia piorada 10 mil vezes esse cancelamento, mas Lewis já enfrentava isso naquele contexto. E assim, daí vamos voltar para a guerra então, e eu vou falar do Lewis primeiro, antes do Tolkien. A verdade é que se a gente for falar de o reflexo da Primeira Guerra Mundial nas obras de Lewis, não tem. Na verdade, o que você vai ter biógrafos... A biografia do Alistair McGrath, que é a mais famosa, no começo, ele chama um capítulo de alguma coisa assim, a guerra que não teve consequência, ou a guerra que não foi, alguma coisa assim. Porque o Lewis ele vai participar, então, da Primeira Guerra Mundial, mais ou menos na mesma época do Tolkien, vai ser enviado para a França. Eram contextos de mentalidade completamente diferente, porque o Lewis, nessa época, ele ainda era ateu, ele não havia começado o seu processo de conversão, ele só era um acadêmico, estava ansioso por continuar estudando, assim como eu disse do Tolkien, mas ele vai ser, então, enviado para a Primeira Guerra Mundial. Sabe-se muito menos de Lewis na Primeira Guerra do que se sabe de Tolkien. Sabe-se que ele teve um amigo lá, que era o Perry Moore, e vai fazer aquela promessa que é uma parte polêmica da vida do C.S. Lewis, né? O Perry fala, viu, se eu morrer, você cuida da minha mãe. Ele cuida e cuida até bem demais, na verdade, porque vai ter um caso com a mãe do Perry Moore, né? Depois que ele morre. E o Lewis, então, ele tem essa experiência na guerra, mas o que vai acontecer é que, diferente de Tolkien, que perdeu os seus melhores amigos do grupo do TCBS lá, diferente de Tolkien, que vai inserir o contexto da guerra na obra dele repetidas vezes, pode pegar o Silmarillion, o Senhor dos Anéis, ou até o Hobbit, vai ter guerra, apesar de ser o livro mais leve. O Lewis tem guerra nas obras dele, é claro, mas é uma guerra muito mais voltada para o contexto medieval, por assim dizer, porque o Lewis, Tolkien também era muito essa questão medieval, mas o Lewis era um medievalista de fato na questão linguística, tem artigos publicados sobre isso, que são poucos conhecidos, mas defendia essa questão. Então, a guerra do Lewis na obra, na verdade, é um reflexo mais da guerra medieval do que qualquer experiência que ele teve na Primeira Guerra Mundial. Porque em cartas, ele enviava cartas... Exato. Ele mandava as cartas da guerra para o seu pai, contando sobre a movimentação de tropas ou coisas do tipo. Aí vocês podem até ver um compilado de cartas dele. Mas, no geral, depois que ele retorna, então, da guerra, acaba a Segunda Guerra Mundial, ele volta... Aparentemente, em seus registros pessoais, do seu trabalho, ele não fala da guerra. A verdade é que, diferente de jovens que ficaram traumatizados pela guerra, e ele perdeu amigos na guerra também, C.S. Lewis ele decide, talvez por algum recurso psicológico, de ter visto na guerra. Não tem como não ter visto. Então, ele deve ter visto amigos morrer na frente dele, soldados explodindo com armas que eles nunca viram antes, mas ele decide, então, meio que isolar esse aspecto, essa experiência da guerra da vida dele. E aí é difícil você analisar até em que nível isso reflete na obra dele ou não, porque ela, diferente da do Tolkien, então ela vai tomar um caminho completamente oposto. Igual eu disse, então ele volta mais para a guerra medieval, com aspecto de cavaleiros, porque na obra de Nárnia você vai ter cavaleiros o tempo inteiro, você vai ter os animais batalhando, etc. Até o filme
porque também o de Narnia eu não gosto tanto, mas você vê, né, a hora da batalha do primeiro filme, é uma batalha medieval, né? É um exército aqui, um aqui, e a gente vai avançar um contra o outro com espadas e cavalos e vai lutar. E óbvio que no Senhor dos Anéis você tem batalha desse tipo, mas aí você tem a questão industrial, né? Você pega o Saruman como um representante do ideal que surgia ali da máquina, da era da máquina, da era da inovação e da destruição das árvores que o Tolkien tanto amava, né? Aí é uma experiência completamente diferente. Então, se a gente vai fazer o paralelo agora com o Tolkien, que daí sim tem muito pano pra gente falar sobre Tolkien na guerra, como eu disse, então, ele não vai diretamente pra guerra, né? Ele vai só em 1915. Só que antes disso, e nisso daí o filme pelo menos faz um trabalho legal, eu acho, o Tolkien ele conheceu uns amigos, ainda quando estava não lembro o colégio, acho que era o King, se eu não me engano, e eles vão formar um grupo literário, então, chamado TCBS. Aí você tinha Tolkien e mais 3 amigos, e eram amigos fissurados por literatura, fissurados por poemas, por escrever e por debater as suas ideias, e tinham ideais muito bonitos. Você olha, saiu um livro do Tolkien, não sei se vocês leram, é uma biografia sobre a guerra, no caso, que é sobre as experiências dele na guerra. Não é essa verdinha aqui. É o Tolkien, A Grande Guerra? Isso, exato. É isso. Esse Tolkien, daí, ele John coloca alguma muito... coisa. Eu não conheci o autor. Mas ele coloca muitas cartas, então, da questão dos amigos, da amizade deles e dos ideais que eles tinham. E tinham grandes planos, né? John Gart. Isso, John Gart. Tá perdido aqui atrás de algum lugar. Mas do John Gart. E eles tinham, então, esses ideais magníficos. Tolkien, desde sempre, se destacava entre os amigos, e eles até reconheciam isso, na verdade. Porque o Tolkien realmente é fora da curva a sua capacidade como linguista, né? A gente fala tanto do Tolkien escritor que esquece que o Tolkien linguista foi alguém sinistro. Ele era tão habilidoso nessa questão que era realmente algo incrível. E então vão os amigos para a guerra, após a deflagração da Primeira Guerra Mundial. Cada um vai para um canto, eles vão se encontrar, na verdade, em alguns momentos da guerra. O Tolkien se encontra com o Smith em alguns momentos, eles vão trocar cartas o tempo inteirinho. Mas a experiência do Tolkien na Primeira Guerra, e não que a do Lewis não tenha sido, mas a do Tolkien parece ser uma experiência mais humana. Parece ser algo mais relacionado com o que você espera de alguém que vai experienciar a guerra. Porque ele parte, então, com esses amigos, que eram seus melhores amigos, ele convivia com essas pessoas. Nesse contexto, ele já estava com a Edith, porque ele se casa antes de ir para a guerra, né? Ele casa com pressa, na verdade, com medo de morrer. Ele tem esse receio, na verdade. Ele fala que a chance de eu morrer lá é gigantesca, então é melhor a gente se casar antes. Mas seus amigos moravam no seu coração e acho que é até difícil, você não consegue conceber a amizade. Tem um livro muito legal, na verdade, do Lewis e do Tolkien sobre amizade, que talvez aproxime as pessoas que estiverem curiosas sobre o nível da amizade para esses caras. Na verdade, eles escreviam sobre amizade, porque é algo que se perde ao longo da história, né? A gente fala de amizade como algo meio superficial, mas para eles era algo incrível. E o Tolkien, então, vai perder 2 dos seus amigos na guerra numa paulada só. Ele mesmo vai para a batalha do Somme, então, vai ter uma experiência terrível lá. Ele não perde seus amigos na mesma batalha, como eu disse, estavam distantes, em contextos diferentes, as mortes vão ser diferentes, mas ele recebe as cartas num período de tempo muito curto. Tolkien eventualmente vai ser acometido pela chamada gripe de trincheira, que eles pegavam ali, né, que eles pegavam essa gripe, ninguém sabia explicar naquele contexto o que estava acontecendo com os soldados. É engraçado, tinha superiores que achavam que era fingimento, porque a pessoa era acometida de uma gripe muito forte e não conseguia fazer mais nada em questão de dias. Tolkien vai ser afastado e voltar para a Inglaterra, na verdade, tão forte, ele quase morre por conta disso. E então ele perde os 2 amigos em uma paulada só na guerra. E daí eu até separei aqui para vocês, e é interessante, isso mostra o ideal desse grupo dele literário, do que eles defendiam, do quão grande era e da ambição que eles tinham. Só que quando eu disse que eles enxergavam o Tolkien como o líder ou o mais destacado do grupo, não é nem mentira. Então você tem uma carta que é mandada pelo Smith, antes dele morrer, a última carta que ele envia para o Tolkien, antes de falecer, e é muito bonito. Ele diz assim: meu principal consolo é que se eu morrer hoje, vou sair em missão daqui a alguns minutos, ainda restará um membro do grande TCBS para expressar o que sonhei e no que todos concordamos. Pois a morte de um dos membros não pode, tenho certeza, dissolver o TCBS. A morte pode nos tornar repugnantes e indefesos como indivíduos, mas não pode acabar com os 4 imortais. Uma descoberta que vou comunicar a Rob antes de sair hoje à noite. E você, escreva também a Christopher. Deus o abençoe, meu caro John Ronald, e possa você dizer as coisas que eu tentei dizer muito tempo depois de eu não estar aqui para dizê-las, se for este o meu destino. E
belíssima carta, porque é exatamente o que acontece. É a última carta que ele envia pro Tolkien, ele vem a falecer, e o Tolkien vai assumir, não magicamente, não da noite pro dia, mas vai assumir esse fardo desse grupo literário. E aí Aí a gente pode até tentar passar já para as obras, porque você vê aqui que ele fala, né, que a morte de um membro não vai dissolver os 4 imortais. Isso aqui é a pura Sociedade do Anel, se você for fazer uma associação. A sociedade não acaba com a morte de um ou de outro, né? A sociedade, na verdade, nos apêndices do livro, só vai acabar, segundo Tolkien, quando Legolas e Gimli vão, depois que todo mundo já morreu, eles vão para as Terras Imortais, né? Ali acaba a sociedade. Então, um membro não rompe ela. E Tolkien acabou sendo o que sobrou para defender. E isso é muito bonito. Acho que é uma das coisas... Essa carta é uma das cartas mais bonitas que eu já vi. E o quanto isso impactou ele, não só na Sociedade do Anel, mas assim, se a gente vê a jornada do Frodo inicial, né, do Bilbo também, né, daquela não querer assumir de fato a jornada ainda, né, isso também, assim como aconteceu com ele, a importância dos amigos. Então, tanto no Hobbit, quanto principalmente no Senhor dos Anéis, a gente vê a importância que são os amigos em toda a jornada, não só na sociedade, mas... O tempo inteiro, né? O tempo inteiro, sim. Então ele parte daqueles 4 hobbits também, da mesma forma. Então você vê que, claramente, não sei nem se intencional, mas o que ele viveu impactou demais a obra dele. Ele colocou, de fato, o coração dele ali, né? Exato. Você pega o Sam, e tem a carta daí do Tolkien falando isso, ele fala, né? Samwise Gamgee é a representação dos vários soldados rasos que eu conheci durante a Primeira Guerra. Desses pequenos atos de heroísmo que ele presenciava, de figuras isoladíssimas, que às vezes não eram os protagonistas, mas era o homem comum que assumiu o que tinha que fazer e fazia, não importava se tivesse que perder a vida. Na verdade, algo que está assim, em evidência na obra do Tolkien, no imaginário inteiro, é de que as pequenas pessoas, as pequenas coisas fazem a grande diferença, né? Isso aí é escancarado na obra do Tolkien, né? Os hobbits são a encarnação disso, no caso, né? E representam muito do soldado comum, né? Quem movimentava a guerra? Eram os soldados comuns, que estavam nas trincheiras, que avançavam, que morriam a rodo. E depois, né, não tô querendo fugir, depois a gente vai voltar na guerra, né? Mas depois da guerra, quando o Tolkien ele vai escrever lá naquele papel em branco na universidade, numa toca no chão vivia um hobbit. E ele escreve aquilo sem saber o que é um hobbit. Ele fala, mas o que é um hobbit? Exato. O que é isso? E é interessante pensar que depois ele vai falar que o Sam, ele é como se fosse um daqueles soldados, né, que ele conheceu também durante a guerra, e os soldados que viviam numa toca no chão, que viviam nas trincheiras. O tempo inteiro. Os soldados estavam nas trincheiras. Se tornou a casa deles, em certo aspecto, né? Então eram camponeses, eram pessoas simples, que recebiam um anel, que recebiam aquela missão, e eles sabiam que dependia... que a paz, né, no mundo dependia deles cumprirem aquela missão, mesmo que seja dando até a própria vida. E é isso que os hobbits eles vão fazer, depois é isso que o Frodo ele vai fazer, ele vai pegar o anel e ele vai cumprir aquela missão, ele mesmo pequeno, em terra estrangeira, também tem esse detalhe importante. O Frodo, ele é o soldado, né? O Frodo, ele... É o mas soldado. Por que eu tenho que sair daqui pra ir em terra estrangeira lutar? Por que eu tenho que ir? Insignificante. Aí o Gandalf, ele vai falar, olha, e que consiga cumprir essa missão. Porque se não conseguir, infelizmente, todos os hobbits serão escravizados. Exato. E o Senhor dos Anéis, ele vai trazer essa ideia, né, da escravidão, que depois é uma crítica direta, tanto que o Tolkien vai fazer, a questão do mito do progresso, né? Exato, então, essa questão do mito do progresso, que é o Tolkien, ele entende a natureza como aquilo que é criado por Deus e que leva o homem à felicidade. E quando o homem ele começa a intervir na natureza, sem, é claro, a responsabilidade, sem a religião, né? Quando ele abole a religião e ele começa a intervir na natureza sem Deus, aí nisso o homem ele começa a usar daquela intervenção, daquelas tecnologias, daquela mecanização para dominar, para escravizar e para acabar com a liberdade. Né? Então o Tolkien, a obra dele é o Saruman. E depois você vai ver Mordor. Mordor é totalmente isso. É tudo mecanizado, as árvores cortadas, tudo pegando fogo. Acho que fala de Mordor. Uma das coisas que o Peter Jackson assim... Opa, pode falar.
que é em Mordor, você está comentando, cara, a maior representação da Primeira Guerra é o Frodo em Mordor ali. Porque ele não pode ser visto, ele tem que ficar avançando devagarzinho. Parece que toda hora, parece que cada avanço dele é uma trincheira diferente para conquistar o território, para chegar ali no... Sim. Cara, ali é muito representação da Primeira Guerra. É um território devastado, né? Devastado. Você pega, eu falei pra galera ver a foto de Verdun, pega Verdun e pega Mordor. É um paralelo um do outro ali. A visão era a mesma coisa, né? É muito parecido. E a questão do Saruman, então, eu ia falar, o Peter Jackson, a adaptação dele é magnífica, mas eu fiquei muito triste porque ele não coloca a reconquista do condado, né, que acontece no final do livro. No final. Que é justamente o que você falou, que o Gandalf fala, ele falou, viu, vão escravizar todo mundo, e acontece isso de fato, o condado é escravizado pelo Saruman ainda no final, né, que é o representante do progresso. Então ele coloca o Saruman ali, e é algo que não tá no filme, mas é um ponto muito legal do livro no final, é essa conclusão, né. E algo muito bonito do livro também, né? Eu fico surpreso com quão simples é o final do livro, porque é só o Sam falando, bom, estou de volta. E também a gente pode fazer essa associação com o soldado que retorna, né? Com o Tolkien retornando, por exemplo, para Edith, para a mulher dele que ele queria tanto ver, quase morreu e faleceu. Voltou ali, então, nesse contexto. Mas o impacto que vai ter é gigante. Mas aí é interessante notar o quê? Que Tolkien, ele começa a escrever os primeiros esboços do imaginário, não do Senhor dos Anéis, porque isso é muito depois, o Hobbit é muito depois, mas os primeiros pedaços, fragmentos, assim, do legendário, né? O famoso legendário dele, ele vai ser na guerra. Então ele vai escrever poemas soltos de Tuniviel, de Gil-galad, disso e aquilo. Ele manda pros amigos dele o tempo inteiro isso. Mas é engraçado, porque ele não tinha ambição naquele momento. Tolkien queria ser um poeta, não sei se vocês sabem, Tolkien era o sonho dele ser um poeta. Só que ele era ruim como poeta. A verdade é essa, né? Os amigos falavam, viu? É muito melhor você escrevendo a história normal, você tem uma capacidade gigante para isso, do que como poeta. Mas a verdade é que o Legendário vai surgir desses poemas, desses fragmentos que ele vai fazer. E nesses poemas soltos nesse Legendário, não tinha tanto reflexo da guerra igual tem no Senhor dos Anéis em si. Porque o Legendário, sim, está mais relacionado aos contos clássicos nórdicos, né? A esses mitos que vai ter. Então, o Silmarillion, quando você vai ler, você tem ali... Tolkien não faz alegoria, mas você tem ali uma simbologia do Gênesis, você tem ali uma simbologia de Ilúvatar, o deus, de Melkor, representando o mal. Mas você tem também muito disso... do Tolkien, né, de forma geral. Exato. A impressão que dá é que ele começou a escrever antes até de ter superado toda a questão da guerra. Quando ele começou a superar, é que ele começou a colocar isso dentro da visão de mundo dele. Ele conseguiu absorver então ele tava mastigando ainda, né? Ele ainda não tinha terminado de processar completamente tudo aquilo que ele viveu, né? Depois ele coloca. Porque no Silmarillion, apesar de você ter a questão da guerra presente ali, da ameaça, na verdade, tem muitos atos isolados no Silmarillion, né? Tem muito... Por exemplo, Beren vai lá enfrentar Melkor de peito aberto sozinho. É diferente, né? É épico, é diferente, está muito relacionado aos mitos, né? Mas o Tolkien, então, ele vai passar por esse processo, ele assume a cadeira como professor e demora para surgir, né? Daí o Lucas deu exemplo, né? Corrigindo as provas, na folha ele escreve numa toca no chão vive um hobbit, e ele realmente fala que não sabe de onde veio, Tolkien sempre falou isso, na verdade, e que, na verdade, ele se via como um criador, né? Ele não sabe exatamente de onde vinha, ele sempre falava isso, dando as suas explicações. Era até enrolado explicando, na verdade, né? Os jornalistas, as entrevistas que tem, perguntavam, mas por quê? Ele não sei. Aconteceu, surgiu. Então ele realmente parecia não, ele era o criador da obra, né? Ele estava ali acima de tudo, deixando cada personagem se desenvolver, os acontecimentos tomar lugar. Mas a gente vai ter, então, o primeiro vai ser o Hobbit, né? Num contexto completamente diferente. Tolkien, pai já, escreve a história para os seus filhos, na verdade, né? Nesse comecinho. E daí a gente resgata o Lewis, então, ficou perdido nessa história toda. Lewis vai retornar da guerra, né, em 18, ele vai atuar nos seus primeiros anos como professor, unicamente, vai escrever alguns artigos. Lewis, então, era ateu nesse momento. Aí tem alguns debates, na verdade, dos biógrafos, porque eles tentam colocar de maneira precisa quando Lewis começa esse processo de conversão. O pai dele morre em 1924, se eu não estou enganado. Eles colocam que talvez a morte do pai foi algo que o aproximou um pouquinho mais da questão de Deus, não do cristianismo, mas o fato é que quando ele então vai conhecer Tolkien, é que realmente ele começa a caminhar para o cristianismo, né? Aí sim vão se aproximar. E é incrível, né? A influência que tem. Você pega todas as obras que o Lewis escreveu, se não fosse a influência do Tolkien ali naquela conversa,
vai saber o que ia virar, né? É incrível, na verdade. Exatamente. E o Lewis conheceu o mito, né? No que eu estou dando trocadilho da palavra. O mito Tolkien e o mito, né? O mito. o mito falando do mito, né? Mas, assim, falando dos fragmentos que Tolkien escreveu na guerra, até é interessante pensar, eu acho que na biografia dele é citado isso também, que ele escrevia para ele resgatar o valor, né, das coisas. Então, tanto que, tipo, Tolkien, a gente vai falar, mas Tolkien, ele romantizava a guerra. Não, ele não romantizava a guerra. Muito pelo contrário, ele via a dureza da guerra e ele escrevia sobre essas coisas, ele fazia o trabalho, né, de co-criador, né, ele escrevia, ele criava esse universo de fantasia para ele poder lembrar do bem e do mal, lembrar daquilo que é justo, daquilo que é injusto, lembrar dos valores que eles se perdiam, né, diante da nossa realidade. Aí que entra a influência do mito, né, que o Bruno estava falando aqui, que o mito nada mais é isso, né, é um caminho que Deus, são fragmentos que Deus espalha no mundo para que a gente consiga chegar até ele, né, então ele co-criava, ele criava esse universo fantástico, ele criava esses mitos justamente para nos lembrar de onde nós viemos, né, então o Éden existiu, era bonito, e agora olha como que tá tudo destruído, mas era lindo, entendeu? Então, essa coisa de trazer os elfos, trazer os anãos, né, não é anões, né, na língua de... Anão, você viu lá? Os anãos, né, essa ideia de trazer os hobbits, né, a Terra-média, era justamente para fazer a gente lembrar daquilo que é belo, né, e que a nossa realidade perdeu. A nossa realidade era assim, né? Não que existia, né? Enfim, vocês entenderam. Mas os valores que foram perdidos, né? Isso. Então, a questão do belo tá atrelada ao Tolkien em vários níveis, né? Em vários níveis. Tem um livro dele, né? Dos contos, acho que é Verde Folha, a tradução. Não sei como é que traduziram. Sim. Mas ele fala, ali demonstra o Tolkien mais acadêmico, né? Mas o Tolkien era alguém que ele cresceu em Birmingham, na verdade ele nasce na África, Árvore né? Folha, eu acho, Árvore Folha, né? A tradução acho que é isso. Ele nasce na África, depois é levado para Birmingham, que era um ponto industrial da Inglaterra, mas tinha também a questão do campo, então o Tolkien ele tá nessa dualidade ali, ele via a Birmingham industrializada e feia e escura, mas também tinha experiência com o campo, e desde criança ele é apaixonado pelo campo, né? Pelas árvores, pela beleza. E é até interessante, né? Porque o Tolkien, ele amava a natureza, mas ele não amava a natureza igual a turma ama hoje em dia, né? Tem que deixar muito bem claro isso. Árvore. Abraçar a árvore, não sei o quê. Não é o caso do Tolkien. É igual o Lucas falou, ele estava pensando muito mais nessa questão da criação de Deus e do homem ter um contato com a criação de Deus direto. A natureza é talvez o melhor exemplo disso. A arte faz isso também em diversos níveis, né? Música faz isso, pinturas fazem isso, mas a natureza é um exemplo muito mais prático, muito mais palpável em certos níveis, que você olha, tá ali, é a criação, é o divino na sua frente o tempo inteiro. E acho que por isso que ele dá tanto valor para essa questão e por isso que ele também demonstrou de maneira dura, né, com a destruição que o Saruman faz, o que o industrialismo e o progressismo faria com isso. Então a galera pensa, mas o Saruman então destruir a árvore. Não. A árvore está ali como representação de um ideal muito maior. O Saruman não destruía a árvore, destruía tudo que era sagrado, tudo que era o tradicional, tudo que era bom, a criação de Ilúvatar, né, no caso. Então ele destruía isso. O industrialismo e a guerra dele representavam a destruição desses valores. E daí a gente resgata de novo a experiência do Tolkien na guerra, né? Vai entrar na obra dele, não, mesmo que não de maneira direta, ela vai entrar de pouco em pouco ali, né? A na verdade, da guerra fez ele valorizar muito mais essas coisas, né? O Saruman, ele não tá destruindo a natureza enquanto a árvore que o povo abraça e o povo hippie gosta. Não, mas ele tá destruindo aquilo que é a criação, aquilo que é o divino, né? Não só a tradição no sentido assim, por exemplo, a tradição da humanidade, mas a criação de Deus. Então, esse mundo que foi criado para o homem, esse mundo que é uma resposta de amor de Deus para o homem, né, de certa forma. Então é isso que representa, quando o Tolkien fala da natureza, é isso que representa quando o Saruman está destruindo esse progressismo, essa ideologia do progresso tecnológico que estava muito na moda na época do Tolkien, ela traz isso, ela Sim. Não é um simples destruir a natureza pela natureza, porque já existiam movimentos ambientalistas na época, inclusive.
Não, mas é uma destruição daquilo que é o transcendente da criação, aquilo que tem mais valor, aquilo que é mais profundo, né? Que é realmente reduzir o homem e a própria natureza àquilo que é o animalesco, aquilo que é os seus ideais mais baixos, né? Sim, exato. Se a gente for falar do Lewis, por exemplo, da sua obra, né? Se tem essa questão de demonstrar a tradição, tem, porque a Nárnia, enquanto mundo, é a representação da tradição, né? Então, igual o filme faz um trabalho meio ruim, eu creio que nessa questão, porque ele não coloca a Nárnia como um acesso à tradição, um acesso a Deus, porque Lewis daí a gente pode falar que é alegoria direta, não tem nem como esconder, né? Aslan é Jesus, não tem como você falar que não é, a representação é direta. Mas Nárnia representa um mundo onde há, então, o embate de forças. Você vai ter os Telmarianos, por exemplo, eles representam muito do progresso, né? O Lewis também era um cara que não gostava do progressismo, na biografia dele vai falar isso. E os Telmarianos, que eu acho que vão surgir na Viagem do Peregrino ou no Príncipe Caspian, eles vão... O que eles fazem, né? Eles vão tomar o território, porque as crianças saíram de lá e passaram centenas de anos, e eles vão começar, então, a apagar os mitos. Eles começam a apagar as histórias de Nárnia, né? Animais falantes, não existiu, nunca existiu isso. Aslan, não existiu, nunca existiu isso. Então, os Telmarianos, na obra de Lewis, representam esse progresso, né? Eles são a destruição da tradição. E daí você vai ter, dentro do mundo de Nárnia, de maneira muito mais direta, a questão do cristianismo, né? Porque aí você tem até uma questão de diferença de objetivo, né? O Tolkien nunca gostou de alegoria e dizia isso. E sua obra não era uma tentativa de demonstrar Cristo, de demonstrar a religião, etc. Era uma maneira de mostrar transcendental, o bela tradição. Lewis, porque já era um apologista famoso, Lewis, na verdade, vai se tornar primeiro famoso como apologista, não como escritor de Nárnia. Nárnia é a sua penúltima obra, se não me falha a memória. Vivo, né? Ele vai lançar Nárnia. E Nárnia tinha um objetivo muito mais direto de demonstrar o cristianismo, de demonstrar Cristo, de demonstrar essa questão da ressurreição, do sacrifício de Cristo de maneira mais direta. Então, Nárnia vai ter uma representação muito mais simples de se enxergar. Creio que é uma obra, inclusive, que para crianças é ótimo, a leitura de Nárnia. Ele fala que escreve Nárnia para crianças, na verdade, né? No finalzinho do livro de Nárnia, a edição que eu tenho, até tem um artigo que é sobre como escrever para crianças. E é interessante porque o Lewis é alguém que nunca teve filho, mas o tempo inteiro se preocupava com escrever para crianças, né? Como educador, talvez, ele enxergava que os mais suscetíveis ao progresso que estava acontecendo na época dele eram as crianças. E daí a gente tem uma questão legal que eu queria falar, que o Tolkien, a gente falou que o Tolkien gostava da natureza, né, etc. O Tolkien, quando ele começa a ficar famoso, que ele já lançou O Senhor dos Anéis, etc., ele começa a ser assediado pelos hippies, né? Sim. Porque eles não sabem interpretar o que o Tolkien está querendo dizer. Para eles, o Tolkien é defensor da natureza. Então eles começam a mandar carta, aparecer na casa dele, que ele estava defendendo. E o Lewis vai passar pela mesma coisa, a questão de animais. Porque o Lewis, ele vai, eu não lembro em qual época exatamente, ele vai ser um dos maiores defensores para parar de usar animais para testes de várias coisas. Daí ele compra essa briga e ele acaba ficando como Lewis, o defensor dos animais, entendeu? Nos Estados Unidos, os hippies andavam com o Senhor dos Anéis embaixo do braço, tinha um adesivinho. Falso ainda. Gandalf presidente, não tem uma história assim? Mas não é só os hippies, né? A Amazon agora tá querendo o caminho, infelizmente. Não, e o pior, né? O Senhor dos Anéis, ele se torna... O Senhor dos Anéis, ele se torna famoso nos Estados Unidos com uma edição falsa, que rola entre os hippies. É verdade. É uma edição copiada lá que rola entre os hippies, depois que vai ganhar espaço daí, mas ele ganha o terreno com esses hippies que não compreendiam a obra dele. Porque justamente, aí ela falou da série, eu vou aproveitar, né? O que acontece quando você pega alguém que está muito mais afogado no materialismo? Não enquanto teoria historiográfica, mas a gente vive num mundo materialista em diversos aspectos, né? Perde-se a noção do transcendental. Então, para eles que viam lá Tolkien escrevendo sobre a destruição das árvores, Tolkien estava defendendo que não era para destruir árvores aqui. Eles não conseguiam conceber que aquilo representava algo maior. E o maior problema... não consegue fazer associação, né? Eu ia falar que era o maior problema da série. Eu ia falar que era o maior problema da série, mas tem vários, não é o maior, eu acho. Mas o que dá a impressão é que quem escreveu o roteiro da série não tem noção nenhuma de transcendental. Ele não consegue conectar a obra que tá ali com o transcendental da obra de Tolkien. Ele não sabe conceber isso.
E eu não sei se é porque não é religioso, ou se é porque não lê nada, não sei. Mas é o que dá a entender da série. Ou porque não quer, né? Porque está seguindo uma agenda. Não sei também, mas tá sofrido. Aquela velha definição que tá sofrido. né? O alfabeto funcional, né? Então. Sabe ler, mas não sabe entender. A questão da série, eu tô acompanhando a série assim, eu conheci pessoas, surpreendentemente, que estão falando que estão gostando. Eu não consegui entender. Eu fiz assim com a série. Eu assisti o primeiro episódio e eu percebi, bom, eles não vão seguir nada da obra. Então eu vou tentar assistir como se fosse uma série de fantasia. Exato. Não ajudou, mesmo assim. Você escuta os nomes, não dá. Claramente mas aí que tá, né? Fernanda. Gente, pera aí, eu vou fechar a janela aqui, que tá entrando água aqui, cara. Pode continuar falando. Lá. Eita! Não, que boi, então, tá caindo o mundo. Eu tô com fone, nem tô ouvindo. Aqui não tá. Pronto, acho que caiu pra Fernanda. Estamos próximos, mas nem tão próximos. A chuva não chegou em mim. Mas a questão da série, assim, eu tentei desvincular da obra, igual ela disse, é impossível, né? Se trata de Tolkien. Eu tentei desvincular pra tentar assistir, mas os diálogos não encaixam. As tentativas falhas de às vezes, fazer alguma filosofia esquisita acaba gerando umas reflexões que não fazem o menor sentido. E daí você tem a questão do individualismo. E daí eu queria voltar pra... A gente consegue fazer um paralelo com o Tolkien. Você pega o filme do Peter Jackson, pode ser, não precisa nem ser o livro. Quando eles estão lá dentro de Moria, que estão todos lá dentro, eles estão lá dentro. E eles invadem, né? Os orcs invadem, então eles começam a lutar. O que você vê ali em Moria é cada um fazendo alguma coisa. Ninguém se destaca, sabe? Aragorn é um bom guerreiro? Legolas é um bom guerreiro? Mas ninguém se destaca. Os hobbits pegam espada e saem a lutar. Aragorn pega espada e sai a lutar. E isso acontece de maneira meio que igualitária, né? Quase que um conjunto. Aí você pega a série nova, você pega a Galadriel e... Não, fica aí atrás, que eu mato todo mundo sozinho. E sai lutando com espada, e sai fazendo esse tipo de coisa. E daí você vê realmente o impacto que tem a perda de noções de algo maior, né? Tolkien entendia o que era trabalhar entre amigos, o que era lutar entre amigos, né? Afinal de contas, lutou na guerra. Então, ele acaba transpondo isso para sua obra. Ninguém vai ser melhor que o outro aqui na obra. Gandalf é forte? Mas sem diversos outros atores menores, né? Figuras menores na história, os hobbits, por exemplo, o Gandalf não ia dar conta de fazer tudo sozinho. E a série toma um caminho oposto disso, porque acaba levando para isso de que Galadriel era mais forte, então ela consegue fazer tudo sozinho e deixa com ela, né? Tanto que o nosso maior... Pode falar, Bruno. Não, e coloca, cara, uma elfa de sei lá quantos milhares de anos ali. 2000, já tem mais de 2000 anos. Na verdade, na Segunda Era, se não me falha a memória, ela é o segundo ser vivo mais velho. Um dos seres mais velhos que existe. Super birrenta recebendo não tem desculpa. Conselho do humano ali. Não, ela falando com o Gil-galad, como se o Gil-galad fosse o vô dela. Na verdade, o Gil-galad tá muito mais novo do que ela. Não, é um absurdo. Não, até assim, antes eu enxergava e você pensava, né? Tipo, se você não pensava muito na verdade, você só fazia uma associação. É antes do Senhor dos Anéis, então ela ainda tá nova. Ainda tem muito que aprender. Não, eu ouvi ela já isso tá de velha. Pessoas que não leram, ela sabe? Ela tá velha pra caramba, exatamente. Eu vi uma galera que não conhece o livro falando, mas ela tá aprendendo ainda. Eu falei, não, amigo. Não. Ela na verdade, nessa altura da Segunda Era, ela já tá com os seus reinos, ela já é uma pessoa extremamente... Sabe? Assim, o Tolkien no apêndice do Silmarillion vai falar que a Galadriel era mais impetuosa, ela tinha mais sede por defender o mal naquela época, de fato. Mas de maneira alguma falava que Galadriel pegava a espada e saia cruzando meio mundo sozinha, derrotando bichos. Birrenta, insolente, né? Você vê um personagem insolente, né? O tempo inteiro discordam dela, já fica brava, já fica morrendo, né? Já quer tomar um caminho assim. É aquilo, né? A gente, assim, o nosso problema não é adaptar, porque a anã, ela não tem barba. Não, isso aí... O elfo é negro. Não, isso aí é de menos, entendeu? É de menos. O problema é que não existe alma. Não tem alma nessa série. É isso o que você falou. Não tem alma. A série é imanente. Eles não conseguem... linda, maravilhosa, mas não tem alma. Isso, eu ia falar. A única coisa que eu consigo elogiar é a fotografia. Ali tá bonito, né? Fenomenal. Mas... E é engraçado, né? O Peter Jackson conseguiu fazer essa conexão com o Transcendente... E o histórico do Peter Jackson era terrível, né? Peter Jackson era diretor de filme de terror.
não tinha nada a ver com o Tolkien, mas ele conseguiu fazer de maneira magistral essa conexão. Ele não perde essa conexão. Mas aí a gente falou, né? Se a obra de Tolkien, de Lewis, é um reflexo do contexto dele e das tradições que defendiam, essa série é um reflexo do contexto das tradições dos roteiristas e dos diretores. Não de Tolkien, de maneira alguma. É engraçado que as obras de Tolkien tem 2 momentos que você pode chamar de providenciais, né? Você vê que a ação de... É o livro falso chegando nos Estados Unidos, cara, isso é a ação da providência, e o Peter Jackson conseguindo fazer um filme que parece Tolkien Exato. mesmo. Exato, Assim, eu já vi gente falando, o Tolkien não ia gostar de adaptação, mas beleza, tem coisas que não estão no filme, mas é perfeito o filme. Para alguém que não leu o livro, por exemplo, é um filme para se indicar, assista, é um filme bom. Você não precisa entender o imaginário. E pode ser uma porta de entrada, você assiste o filme, depois você vai ler os livros, aí você se aprofunda cada vez mais na obra, né? É uma bela porta de entrada os filmes, assim, né? E um ponto, sabe, o que falta na série e que a gente vai encontrar nas obras do Tolkien, também do Lewis, é a imaginação moral. É essa imaginação moral que permeia os personagens. Então, assim, são personagens que são falhos, sim. São fracos, a gente vai ver o Frodo lá no final de tudo, ele não consegue jogar o anelzinho, aí precisa da providência, da providência divina para poder dar um empurrãozinho ali, né, depois. Enfim, a situação que acontece, todo mundo aqui já sabe, né, spoiler para ninguém, né, mas que não é ele que joga o anel, né, essa é... Porém, assim, então, os personagens, eles são falhos, mas são personagens que querem buscar melhorar o tempo todo, que querem buscar lutar contra o mal. Então, o tempo todo é o bem contra o mal. Então, são personagens que não têm medo da morte, porque são personagens que não têm a morte, né? E essa imaginação moral nos leva a olhar para o personagem, olhar para um Aragorn, e a gente olhando o Aragorn, a gente consegue olhar para nós mesmos e falar, caramba, olha, eu preciso melhorar nisso e nisso, para eu poder me juntar também nessa luta contra o mal, que é uma luta que a gente vive diariamente. Então, isso falta a imaginação moral, essa imaginação que permeia os personagens, que leva a gente a uma autorreflexão, a gente se identifica com os personagens, a gente, através dos personagens, a gente aprende a melhorar até, para poder se unir também com as forças. Sim, Aragorn mesmo é, assim, dos personagens que eu conheço de fantasia e fictícios, Aragorn é talvez a melhor personificação do que um homem deve representar. Tá bom que Tolkien ele coloca um pouco da virtude de Cristo assim espalhada em cada um dos personagens, né? Você vê o Gandalf como um sacerdote, não é alegoria para aqueles que acham que é, mas você vê o Gandalf como uma figura sacerdotal, você vê o Frodo como aquele profeta que assume, então, ou um soldado fazendo paralelo à guerra que vai fazer, e o Aragorn, o rei prometido, né? O Aragorn realmente é alguém que ele carrega consigo diversas virtudes. É incrível a maneira como ele se entrega. É alguém que tem todo o pecado nas costas dele, dos seus herdeiros, dos seus antepassados, né? Ele vive na cabeça dele com aquela questão do Isildur, e isso a gente pode fazer um paralelo de que nós, enquanto seres humanos, carregamos o pecado original na gente também, tá com a gente o tempo inteiro. O que falta, talvez, é tomar essa postura de Aragorn, de enfrentar esse pecado original, né? No caso do Aragorn. E você falou uma coisa que é perfeita. Tolkien, ele espalha mesmo Cristo nos personagens, né, as características. E Cristo é o quê? É o homem ideal. É o homem perfeito. É aquele que a gente tem que buscar se espelhar. A gente tem que imitar ele, né? A gente tem que imitar, exatamente. Então, quando espalha essas características de Cristo nos personagens, a gente vai olhar para os personagens e vai querer imitar os personagens também. Vai querer tirar o melhor que existe neles, né? Porque é um reflexo de Cristo mesmo. E a gente olha para Cristo, Cristo olha pra gente de volta, a gente se purifica olhando para Cristo, que a gente vai olhar para as nossas imperfeições, as nossas misérias caem por terra, e assim a gente busca um ideal de perfeição muito maior. A gente busca um ideal de perfeição que é a eternidade, né? Olhando para Cristo, né? Para Deus que se faz carne, né? Se faz presente no meio de nós. Eu acho que no fim das contas, em suma, assim, o que realmente falta para a série é essa questão de Cristo que Tolkien carregava consigo de maneira muito pessoal, né? Então, às vezes acaba passando batido para quem não conhece a biografia do Tolkien, mas ele cresceu católico. Tolkien, diferente de Lewis, que se converteu muito para frente, Tolkien cresceu católico com a sua mãe, pelo esforço da sua mãe, porque a família dela era protestante, mas através do esforço da mãe, do padre que vai acabar se tornando seu tutor, ele cresce nessa tradição e seus filhos falam que morreu
com uma fé muito grande e isso se transpôs para sua obra. Tolkien era engraçado que, acho que foi a carta do Christopher que eu li uma vez, ou uma entrevista que fala que ele ficou bravo quando começou a sair o latim das missas. Porque imagina, ele como linguista, né, é alguém que devia apreciar o latim, aí viu aquilo saindo de pouco em pouco, mas em suma, o que falta é isso, as experiências e as tradições que eles defendiam. Uma coisa que eu não falei da obra do Lewis, e aqui, na verdade eu mencionei que o que falta talvez para a série, para as obras mais modernas, é de não compreenderem a morte muito bem. Tolkien compreendia a morte muito bem, tanto pelo fato de ser católico, tanto pelo fato de ter a visto torrencialmente na guerra. Lewis também compreende a morte muito bem, e de maneira alguma tem medo disso. Tem 2 obras do Lewis, então, que vão demonstrar como ele compreendia a morte muito bem, que a primeira é o último livro, então, de Nárnia, que aqui é um spoiler para quem nunca leu Nárnia inteiro, porque o filme não mostra isso, né? O filme vai até o terceiro o filme não livro. Chega até o... Mas o final, eu tomei um baita susto quando eu li o final de Nárnia. Sério, eu terminei o livro e falei, porque é um livro para criança, né? Você não espera, assim, não que não tenha morte para crianças, porque a morte é para todos, mas você não espera. Mas basicamente, então, no final de Nárnia que você vai ter, eles estão dentro de Nárnia, e antes de ir para Nárnia, eles estavam num trem, e eles sentem um balanço, assim, né? E aí Nárnia acaba, né? O último livro de Nárnia representa o apocalipse, então o mundo de Nárnia tá acabando, e as crianças perguntam pro Aslan, então, se eles não vão voltar para Nárnia ou não vão ver ele de novo. E, na verdade, Aslan fala, então, que eles não vão precisar sair de Nárnia, porque, na verdade, o balanço do trem foi um acidente e todos eles e os pais morreram. Aí, quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, morreram. Você pensa assim, de bate-pronto, você pensa que é algo terrível. Mas não, na verdade, aí ele termina o livro falando que ali começou a verdadeira história. A história que não tem fim. Nárnia e toda a passagem, toda a jornada que vai ter anteriormente, é somente o caminho até o fim. E como cristãos, né, eu falava isso há dias com um amigo meu, a gente acolhe a morte em toda missa. Então, quando a gente vai orar, a gente espera o retorno de Jesus Cristo, né? Depois da consagração, quando a gente vai orar, a gente espera o retorno de Jesus Cristo. Só que a gente acaba não pensando tanto na morte. E quando escuta, por exemplo, a morte no livro do Apocalipse, a vê como algo assombroso, né? Quando, na verdade, não. É para ser visto como algo belo. A morte, ela é terrível quando você vai ver na guerra, sim. Mas nas obras dos 2, por exemplo, que viram isso, eles conseguem inserir ela de maneira heróica. Por exemplo, Frodo e o Sam estavam prontos para morrer depois de ter jogado o anel. Eles não estavam esperando que as águias iam vir magicamente salvar eles. Eles cumpriram a missão, o fardo deles era aquilo, a vocação deles era aquilo ali, e eles cumpriram e estavam prontos para aceitar a morte. Assim como Aragorn reúne o exército e fala, não, se a gente precisar morrer para criar uma distração, que acontecia na guerra o tempo inteiro, se a gente precisar enviar um batalhão para se matar aqui, você vai ter isso, por exemplo, em Dunkirk, na Segunda Guerra Mundial, né? Vai ter que enviar civis para resgatar soldados, com a Luftwaffe em cima metralhando, e seja o que Deus quiser, né? Então, você tem essa questão do heroísmo atrelado ao transcendental, atrelado ao cristianismo, nas 2 obras, e é algo que vai se perdendo de pouco em pouco, e é algo que a série, infelizmente, não conseguiu resgatar nem manter, né? É isso aí, maravilha, então. Muito bom, muito bom. Acredito, então, que podemos concluir, certo? Sim, senhor. Deu pra Perfeito. Demonstrar os pingos nos is. Interessante que esse assunto nunca se esgota, né? A gente já falou tanto aqui de Tolkien e parece que foi tudo muito novo. A gente poderia até falar muita coisa, porque daí você tem batalhas específicas, por exemplo, né? A cena de Rohan lá, uma das cenas mais belas que tem até o Tolkien lendo, não sei se a turma já ouviu o áudio, quando o Théoden chega com os Rohirrim em Gondor, aquela cena do filme, né? Tem no YouTube, se vocês pesquisarem, tem o Tolkien lendo essa cena. Tem o áudio dele lendo. E ali é a representação da bravura pura, né? O Théoden é um dos meus personagens favoritos, porque tinha tudo a perder ali e vai resgatar Gondor e morre na batalha e vai à frente, né? Diferente de Reis de algumas outras obras, não. Théoden estava na frente dos cavaleiros e assumiu aquele fardo ali da batalha. É uma das melhores cenas, eu acho, que é aquilo ali. Tudo é muito, muito bom, né? Tudo maravilhoso. Cada detalhe é uma infinidade de coisas, assim. O Bilbo fumando sentado é bonito. Exatamente. É isso aí, então. Então vamos para a conclusão aqui, para os agradecimentos. A Fernanda acho que não vai conseguir voltar mesmo, né? Então,
pessoal que tá nos ouvindo e nos acompanhando. Deu um raio aqui em Boituva e acabou a energia na casa da Fernanda, tá bom? Agora chegou aqui a chuva também. Então, isso sumiço dela. É verdade. Então, vamos lá, então. Muito bem, então estamos entrando na conclusão de mais um episódio do Bacon Podcast. Que episódio, hein? Sempre muito bom falar aqui de Tolkien, falar de Lewis, ainda misturar isso ainda com um pouco de história. Olha, tudo muito bem encaixado, esse podcast aqui ficou maravilhoso, né? Então, muito obrigado, viu, Pedro? Agradeço mesmo aí de coração sua disponibilidade, o horário... Né, também todo o conhecimento disponibilizado. Seja sempre bem-vindo, que a gente possa gravar outros podcasts aí pela frente. Seja só o primeiro esse, né? Pode deixar. Seja só o primeiro. Uma bela porta de entrada, hein? Opa, vamos preparar com os dois pés na porta. Vamos preparar um de São Maximiliano Kolbe aí pra voltar pra história já. Muito bom. Perfeito, hein? Já está... perfeito. Já estamos falando de guerra, inclusive. Ele só vai pra outra guerra agora. Exatamente. Mas muito obrigado mesmo, viu? Seja sempre bem-vindo ao Bacon Podcast. Também agradeço aí todo mundo que nos acompanhou. Vou deixar aqui os links na descrição, inclusive também de alguns livros que a gente citou, o perfil aí do Pedro, o canal dele no YouTube, também o perfil do Bacon, né, lá no YouTube. Se inscreve, deixa o seu like, já ajuda pra caramba, né? Segue a gente também no Instagram. Todos os links vão ficar aqui para poder facilitar o seu acesso, né? Então é isso. Deixa eu só mudar uma coisa aqui. Depois isso aqui, é claro, eu vou editar, né? Deixa eu dar uma adiantada. Agradeço você que nos acompanhou até esse momento. Fique com Deus e que a força do Bacon esteja com você.